televisão. Vamos desligar a televisão durante uma semana. Eu estou chamando os remanescentes. Eu estou chamando as pessoas que estão sérias com Deus para fazer um jejum. Nós vamos convocar esse jejum e isso significa que a gente vai começar a tirar alguns ídolos, algumas coisas que estão atrapalhando a gente buscar mais a Deus. Você diz, mas eu já leio a minha Bíblia. Mas eu garanto a você que sem televisão e internet você vai ler mais. Ah, eu já ouço de Deus. Sem televisão e internet você vai ouvir mais. Sexta característica, que é uma característica importante, separação do pecado. De tudo aquilo que desagrada a Deus, do pecado e de todo embaraço. E a sétima característica é uma restauração de gozo, alegria e prosperidade. Eu creio que no final de junho, quando a gente chegar no início de julho, a gente está com a vitória com sabor de mel. A gente está saboreando a presença de Deus. O propósito de Deus para nós, irmãos, é prosperidade, é alegria, é bênção. E por isso Deus nos chama para um despertamento espiritual. Semana passada todo mundo sabe da profecia falsa de Harold Camping. A única coisa que a igreja não está percebida é que a única coisa que Harold Camping errou, e ele é um falso profeta, a única coisa que ele errou foi a data, mas não o evento. Ele disse que o julgamento do mundo e o arrebatamento da igreja aconteceria no dia 21 de maio, às 6 horas da tarde. Errou na data, mas não no evento. Aí você vai na CNN, no domingo, eles tiveram uma apresentação em que eles tinham, alguém fez essa montagem. Então no trem você tinha roupas deixadas nos bancos. O avião, você tinha coisas deixadas no avião. E eles estavam fazendo uma gozação sobre o arrebatamento. Aqui em São Francisco, um grupo de ateus colocaram um outdoor, um billboard bem grande. Diz assim, por mais de 2000 anos a gente ouve dizer que isso vai acontecer e nunca aconteceu. As palavras que os ateus colocaram, eles não sabem, é tirado do livro de Pedro, que por mais de 2000 anos, eles dizem, aonde está o sinal da sua vinda? Mas eles esquecem que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, o que ele fez foi ruim, porque criou essa ideia falsa de profecia. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, ele errou na data, mas eu quero dizer que os eventos vão acontecer em breve. Nessa semana, eu lia o livro de Crônicas, Tereza e eu nos atrasamos na nossa leitura e começamos então a ler mais capítulos, porque a gente no Brasil, a gente começou a ler outras coisas, fazer outras coisas, e então aqui começamos a ler mais rápido, já estamos no livro de Esdras com vocês, com quem está lendo. E eu lia os livros, as declarações dos profetas, dos reis de Israel, Asa, Ezequias, Josias. Eu não sei se foi na terça ou na quarta-feira, eu fui para a minha garagem, depois de ler a Bíblia, estava fazendo exercício e assistindo a CNN, Fox News, os canais que eu gosto de assistir para saber o que está acontecendo. E de repente diz assim, daqui a 30 minutos, o primeiro-ministro de Israel vai estar falando. Me interessou, eu rapidamente fiz. Quando ele começou, eu estava na sala com a televisão ligada, o primeiro-ministro de Israel falando. E o que o primeiro-ministro de Israel falou, irmãos? Palavras tiradas da Bíblia. Era como se eu tivesse o que eu acabei de ler, ouvindo no dia de hoje. Jesus está perto de voltar, irmãos. A volta de Jesus é iminente. E o arrebatamento da igreja vai acontecer em breve. E o julgamento de Deus virá em breve. Nós precisamos de estar despertados. Então, na nossa igreja, nós somos uma boa igreja, uma igreja
como nós falamos hoje, uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, que ama fazer a obra de Deus, uma igreja generosa, uma igreja dizimista. Mas nós ainda vemos pessoas com atitudes que precisam de mudar um pouco. Pessoas que vêm para a igreja com atitudes sem reverência, mastigando chiclete, conversando, batendo papo, lendo na internet durante o culto. E Deus me diz, olha, leva a minha igreja para um despertamento espiritual. Amém. E é isso que eu quero hoje. Então, durante o mês de junho, nós vamos estar nos despertando espiritualmente. Aí está o salmo que eu falei, não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Vá comigo, por favor, agora na passagem clássica, 2 Crônicas 7:14. Se você pode. 2 Crônicas 7:14, com a Bíblia aberta, de olhos, nas telas da televisão da igreja, diz a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Agora você tem a Bíblia aberta, eu quero que você tenha ela aberta, eu queria que você lesse comigo da versão que está projetada, todos juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Note que eu coloquei, sublinhado em negrito, a palavra se, ou seja, condicional. Deus diz, se o meu povo fizer essas 4 coisas, eu estou disposto a dar um despertamento espiritual. Mas é necessário que o meu povo, note que não tem nada a ver com as pessoas lá de fora, tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com a gente, tem a ver com a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer essas coisas, Deus diz então claramente, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. Bem, o despertamento espiritual, o avivamento que Deus quer fazer, a reforma que Deus quer fazer na igreja, na nação, na nossa família, é isso aí, é Deus ouvindo a nossa oração, é Deus perdoando os nossos pecados e é Deus sarando a terra, sarando as famílias, sarando as nossas vidas, sarando os nossos filhos, sarando as nossas enfermidades, sarando as nossas finanças, abençoando o seu povo. Deus quer fazer isso, mas para que Ele faça, é necessário que a gente faça a nossa parte. Qual é a nossa parte? Deus diz claramente, se o meu povo, número 1, se humilhar. Então, quando a gente começa com humilhar, a gente começa a dizer o quê? O que Deus quer de mim, então, primeiro?